vamos às atualidades sobre a portaria 8298, publicada hoje, 16 de setembro de 2022, no Diário Oficial da União. Essa portaria, ela trouxe algumas alterações à portaria 384, de janeiro de 2021. O que era essa portaria 384? Ela trouxe várias regulamentações, vários critérios em relação à escolaridade, em relação à documentação exigida, que trouxe alguns entraves aí nas diversas categorias. De janeiro de 2021 até hoje, várias coisas aconteceram aí no mundo da transposição. Como já era esperado, neste ano de 2022, muitas coisas aí andaram bastante devido ao ano eleitoral. Então, nós tivemos várias pressões de todos os lados envolvendo as mais diversas categorias. Professores leigos, o pessoal da APO, Planejamento, Orçamento e Gestão, os policiais com aquela auditoria do Tribunal de Contas da União que estavam suspensas, todas as análises de processos referentes ao artigo 6º, que é da categoria policial. Então, tudo isso aí ficou travado em relação a essa portaria, em relação a outros procedimentos nos ajustes aí da lei, da legislação referentes à transposição, na busca de melhorias, na busca de que muitas pessoas que foram indeferidas ou que estavam com seus processos paralisados pudessem aí ter um andamento e ter uma resposta favorável. Então, foi publicada hoje essa portaria que trouxe algumas alterações. Eu vou falar para vocês aqui de uma forma bem explicativa, bem fácil, para que vocês possam compreender o que veio de novo e o que manteve. Pois bem, vamos aqui artigo por artigo de uma forma bem rápida. Aqui no artigo 2º da nova portaria, como já tinha na outra portaria, ele trouxe no inciso 4, referente à admissão regular. Nós até discutimos bastante isso sobre a nova legislação. Diz assim: admissão regular, o que é isso? Cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a contratação de pessoa pelo órgão ou entidade de origem, dentre eles a idade mínima para o exercício da atribuição e o nível de escolaridade, se exigido. O que tinha na antiga portaria? Na antiga portaria já se tinha a exigência da idade mínima e trazia a situação da escolaridade. Só que trazia da seguinte forma: o nível de escolaridade exigido, ou seja, era exigido e pronto. Já na nova portaria, ele tem uma vírgula aí após a palavra escolaridade. Fala assim: idade mínima para o exercício da atribuição e o nível de escolaridade, vírgula, ser exigido. Ou seja, pode ou não ser exigido o nível de escolaridade. Esse inciso aqui, ele fala para todas as categorias, tá? Muito importante esse vídeo, são para todas as categorias. Aqui eu não estou falando somente para artigo 6º, para empregados, para professores, aqui são para todos, tá? Esses são critérios, ou seja, é um passo a passo que a comissão tem aqui um manual para seguir na análise dos processos administrativos, tá? Então, ele trouxe essa inovação aí, que a comissão irá verificar se esse nível de escolaridade é exigido ou não, conforme nós vamos ver aqui em algumas situações para determinadas categorias, ok? Seguindo aqui no inciso 11, também ele traz esse acréscimo, nível de escolaridade ser exigida, tá? Foi o que trouxe de novo aí no artigo. As outras situações mantêm as mesmas. O que significa enquadramento, que fala aqui no inciso 11 do artigo 2º? É um ato que consiste na definição do cargo ou emprego a ser ocupado no quadro e extinção da administração pública federal, mediante correlação entre a função exercida pela pessoa no órgão ou entidade de origem, considerando o regime jurídico do vínculo, vírgula, a escolaridade, vírgula, ser exigida para o seu desempenho e o nível de progressão alcançado, para fins de posicionamento na correspondente carreira. Ou seja, conforme você for alcançando a progressão, você vai ter aí a ascensão, ou seja, na sua carreira, tá? Isso aqui para fins de enquadramento, quando a comissão for enquadrar você no seu cargo. Então, ela vai analisar todas essas situações aqui, o seu exercício, se você mudou de cargo, se você ascendeu, ou seja, galgou degraus aí na sua profissão, no exercício da sua atribuição, tá? E aí, ele vem falando mais uma alteração aqui no artigo 9º, ele acrescentou o parágrafo único, que não tinha no artigo 9º da antiga portaria. Esse acréscimo diz assim: o disposto no caput não se aplica àqueles que exerceram as funções policiais
a que se refere à seção 4 do capítulo 4 dessa portaria. O que é isso? Por que não se aplica? Antigamente, né, no artigo 9º, ele vinha tratando também sobre a questão da escolaridade. O que dizia o artigo 9º? O requerente deve comprovar o atendimento à época do desempenho das atividades, do requisito de escolaridade ou habilitação profissional específica, se exigida pela legislação então vigente. O que ele trouxe de novo aí para a categoria policial, como nós já esperávamos devido àquele julgamento lá do Tribunal de Contas da União? Essa situação da escolaridade não será exigida, não será aplicada para o pessoal do artigo que trata a seção 4 do capítulo 4. E quem são essas pessoas, doutora, do capítulo 4, seção 4? São as pessoas lá, agente de polícia, escrivão de polícia, datiloscopista, guarda de presídio, que é o atual policial penal. Então, essas pessoas não será aplicada a exigência do nível de escolaridade, tá? Então, foi confirmada aqui na portaria, tudo direitinho, essa situação lá aquele parecer da AGU que nós já tínhamos eximindo, né, não exigindo a escolaridade para estes cargos, tá? Então, veio confirmado aqui na portaria a não exigência da escolaridade para essa categoria policial, especificamente nestes cargos, tá? Prestem bem atenção nisso. E ele acrescenta no artigo 22, mantém também a exigência da escolaridade para os demais cargos. Vamos aqui para o artigo 23, parágrafo 3º, para os cargos de delegado, perito, médico. O que ele fala? Que ele acrescentou? Que a escolaridade é compatível e contemporânea com o exercício das atividades policiais e o registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão. Ou seja, estes cargos aqui, delimitados na tabela A do anexo 6 da Lei 11.358, exige qualificação especializada ou formação própria para o exercício regular da profissão. E somente ocorrerá se, além dos demais requisitos exigidos, ou seja, a idade mínima, né, outras situações, for comprovada a escolaridade compatível. Então, para o alcance dos cargos de delegado, perito, médico, sim, será exigível a escolaridade, ok? E já o parágrafo 4º, ele traz ao enquadramento dos cargos da tabela B, que são escrivão, agente de polícia, datiloscopista, auxiliar de perito, guarda, escrevente, investigador, agente carcerário, estes ocorrerá de acordo com o tipo de atividade policial executada, independentemente do grau de escolaridade do optante. Aqui ele confirma novamente que estes cargos não será exigida a escolaridade, ok? Somente serão admitidos documentos comprobatórios de que trata este artigo se emitidos à época do exercício das funções. Aqui nós adentramos nos documentos que comprovam o exercício da função policial. Então, documentos só serão aceitos aqueles emitidos à época. Como nós vimos aqui em várias complementações, foram juntadas certidões, né, do delegado-geral da Polícia Civil. Aqui eles estão afirmando que esses documentos não serão aceitos. Somente documentos que foram emitidos à época do exercício da função. Isso nós sabemos aqui, abrindo um parênteses para vocês, que é uma portaria, que é algo que a comissão tem como critério, não que esse documento não é válido. Ele é válido sim, porque esse documento, essa certidão que foi emitida, ela comprova que não se tem mais esses documentos. E aqui nós entramos numa discussão que eu já venho sempre rebatendo em cima disso, sobre essa situação da não disponibilização, da ausência de documentos que muitos não se têm, queimou, perdeu, a traça corroeu. Então, por isso que muitos procuraram delegados da época, fizeram declarações, né, encaminharam as documentações. Aqui nessa portaria, está dizendo que irão aceitar documentos emitidos à época, tá? Isso aí é uma discussão, mas eles melhoraram no sentido de que eles exigiram pelo menos 3 documentos, não vem exigindo aqueles documentos lá, 2 documentos por ano de cada do exercício da função policial. Melhorou aí um pouquinho em relação à exigência de documentos para a comprovação do exercício da função policial, tá? Vamos aqui para o artigo 45, que aí eles fizeram a junção daquele decreto 1116. Lembra que eu disse aqui para vocês? Será que ele vai ser aplicado para Rondônia ou não? Que ele falava somente de Amapá e Roraima em relação àquela escolaridade mais vantajosa, ou seja, se à época você não tinha escolaridade,
Mas quando você foi protocolar o seu termo de opção, 2013, 2015, 2018, você já tinha a escolaridade. Então você tem essa opção, né, através desse decreto, e isso foi confirmado aqui na portaria, de fazer a opção pela escolaridade atual. Então, tudo certo. Mas, como tudo tem uma vírgula, um porém, eles delimitaram isso aqui somente para aqueles do artigo 10 do decreto 9324. E quem são essas pessoas? Os empregados públicos, ou seja, aqui para Rondônia, Teleron, Seron, CAERD, Beron, empregados públicos, aqueles via regime seletista, esses terão a opção de fazer pela escolaridade atual, a época da entrega do requerimento, tá? A época do seu protocolo. Infelizmente, aqui não veio delimitado ainda a situação dos professores leigos, tá? Eles vêm delimitando somente aqui dos empregados. Então, é algo que a gente tem aí para discutir ainda em relação a essa situação da escolaridade, mas que já trouxe um benefício, sim, em relação às outras categorias, mas ficou aí ainda meio vaga essa situação dos professores leigos, se vai ser exigida, né, se exigida, só abrindo aqui um parênteses também aqui para os professores, como eu disse, que essa portaria, ela fala sobre todas as categorias, tá? Vamos aqui para o parágrafo único desse artigo 45, que fala assim: o requerente que não comprovar qualquer nível de escolaridade será enquadrado na tabela 3. Ou seja, aquele que não tiver nenhum nível, não tiver como comprovar, não tem mais acesso ao diploma certificado, como tem várias situações aqui, será enquadrado no nível auxiliar, que é o nível que hoje nós conhecemos como fundamental, o nível mais baixo, né? O primeiro nível. Então, você não deixará de ser enquadrado, mas se você não conseguir comprovar sua escolaridade, tá? Isso eu tô falando aqui para os empregados públicos, aqueles contratados via regime seletista. Se você não conseguir comprovar a sua escolaridade, é o que diz aqui a portaria, você vai ser enquadrado no nível auxiliar. Se você não tiver como comprovar esse nível médio, por exemplo, né, que a gente tem uma grande discussão aí entre NA e NI, se você não tiver o segundo grau, você vai ser enquadrado no NA. Então aí, se você não tem como comprovar, eu não tenho mais acesso a isso, você não deixará de ser enquadrado, mas você será enquadrado no NA, nível auxiliar, conforme diz aqui o parágrafo único do artigo 45, tá? E aí o artigo 46 também fala sobre os documentos, que é de responsabilidade do requerente apresentar documentos com informações de dias trabalhados, afastamentos. Aqui eu fiz um parênteses, por quê? A gente tem dificuldade, por exemplo, de encontrar ficha funcional, documentos que atestem o período direitinho, aquela certidão que fala tantos dias trabalhados. Então, a comissão aqui, a portaria vem trazendo que você tem a responsabilidade de apresentar esses documentos, ou seja, só a carteira de trabalho ou só o CNIS fica um pouco vago ali de tantos dias certinhos que você trabalhou e se durante esse período teve algum afastamento. Então, eles exigem sim esses documentos para que eles possam comprovar direitinho quanto tempo você trabalhou, tá? E aí falando também que é vedado presumir o tempo de serviço com fundamento em certidões ou declarações genéricas, como a gente tem muitas pessoas que têm aquela declaração, trabalhou tantos dias, né? Então, precisa de um documento mais consistente para comprovar quanto tempo a pessoa efetivamente trabalhou, para fins de contagem de tempo de serviço e de nível de progressão, para enquadrar você no nível que você alcançou, pelo tempo de trabalho que você tem, tá? Se você galgou um cargo melhor. Então, tudo isso ele trouxe aí de inovação, tá? O tempo líquido de atividade policial, aqui é o artigo 47, parágrafo único, referido no CAP, será comprovado mediante a apresentação de certidão ou declaração expedida pelas respectivas Secretarias de Segurança Pública da Amapá, Roraima e de Rondônia, tá? E será analisado em conjunto. Então, aqui para a categoria policial, acerca do seu tempo de serviço, tá? Poderá sim ser através de uma certidão, né? Uma declaração expedida pela Secretaria de Segurança Pública para comprovar esse tempo, tá? Em substituição, por exemplo, uma ficha funcional, né? Direitinho aí sobre a contagem do tempo de serviço. Então, gente, é isso sobre as inovações dessa portaria. Trouxe algumas melhorias, tá? Tem uma opinião jurídica, claro, em relação a isso, que deveria ficar um pouco mais claro a situação aí dos professores leigos, tá? Em relação, porque quando eles lançam aqui essa questão de ser exigida pela legislação então vigente, é algo que deixa uma brecha, né? E nós sabemos que a administração, quando tem uma brecha na lei, não pode ter nada vago.
né? Porque se tiver alguma coisa vaga, ela pode ser tanto benefício para você quanto malefício, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, em relação a essas mudanças na legislação. E aqui, sim, eu comprovar para vocês que quando eu for fazer a retrospectiva aí final do ano, a gente tem muita coisa para contar, né? Nesse ano de 2022, que aconteceram muitas mudanças, né? Benefícios, retrocessos, teve muitas situações aí, mas que a transposição tem muita coisa a se contar nesse ano de 2022. Fica aqui meu abraço. E qualquer dúvida em relação a esse vídeo, pode perguntar, pode entrar em contato aqui no canal do YouTube, que a gente está à disposição para esclarecer.